meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele nosso encontro semanal, onde nós procuramos trazer pessoas aqui do nosso meio social que tenham informações interessantes para nos trazer. Aliás, no campo da vida humana, há sempre fatos que nos interessam e que nos chamam a atenção. Hoje eu estou trazendo um profissional da odontologia, nosso caríssimo Wagner Fragoso, um profissional de uma formação exemplar, uma formação que serve de referência. E vamos tratar sobre diversos assuntos da odontologia, que é uma atividade que diz respeito a todos nós, sem exceção. Todos nós. Eu tenho meus traumas de infância, ainda com uma odontologia bastante ortodoxa, uma odontologia que ainda não era arejada pelos progressos e pela tecnologia de hoje. Mas não vamos perder tempo. Eu quero, meu caríssimo Wagner, chamá-lo assim, agradecer, como eu sempre o faço, em nome da casa, em nome da nossa equipe, essa equipe valorosa que nos acompanha, em meu nome próprio, a sua disponibilidade, deixou o seu ambiente de consultório, os seus pacientes, abriu esse espaço para vir aqui bater um papo conosco. E eu quero logo adiantar que o nosso caríssimo Wagner, ele é mestre e doutor na odontologia e é professor do curso de odontologia da nossa Universidade Federal de Alagoas. Então é com ele que nós vamos conversar. E quero deixá-lo, meu caro Wagner, à vontade para lançar uma primeira consideração à nossa sociedade, aos nossos telespectadores, qualquer que seja, para a gente começar a conversar. Por favor. Primeiramente, agradecer o convite do Dr. Jerônimo de estar aqui, para podermos compartilhar essas informações e também agradecer a oportunidade de estar falando com seus telespectadores e tenho certeza que nós teremos um diálogo bem proveitoso. Sem dúvida, eu sou muito curioso. Eu sempre vi a odontologia como uma atividade de certa complexidade, porque na minha concepção, você vai me corrigir, aquele que atua na atividade odontológica, ele é um só tempo, um artesão, ele tem que ter a leveza, a sensibilidade de um artesão e tem que ter o conhecimento técnico apurado para poder fazer as abordagens. Porque você veja, você restaurar, depois vamos aprofundar isso, você restaurar a dentição do indivíduo, não é? Uma prática que você vai levar a efeito dentro da cavidade bucal do indivíduo, que é altamente sensível, é só o indivíduo perceber o antes e o depois que ele, de alguma forma, perde algum elemento dentário. Fica uma coisa estranha, totalmente estranha, você percebe aquilo. Eu, o cirurgião dentista, eu quero até fazer uma pergunta a você sobre o nome correto da profissão ou do curso. Então, o indivíduo sente que foi uma coisa horrível, diferente na cavidade bucal. Então, o cirurgião dentista é aquele indivíduo que coloca aquele elemento, que às vezes não é mais um elemento natural, e que faz aquela adaptação. Depois eu vou até contar um fato até trágico aqui, por conta de uma restauração dentária, vou chamar assim, uma restauração de dentes mal feita. Como é o nome que deve dar a odontologia? Porque do direito é assim, o curso de direito chama-se Ciências Jurídicas e Sociais. O curso de direito que a gente conhece é Ciências Jurídicas e Sociais. A odontologia, como é? Quando a gente aborda o profissional da área de odontologia, que é de costume chamá-lo de odontólogo, mas a maneira mais adequada seria chamá-lo de cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Porque o profissional da nossa área, ao concluir o curso de graduação, ele já está habilitado a realizar pequenas intervenções na cavidade oral no âmbito de procedimentos cirúrgicos, seja desde um procedimento envolvendo tecidos moles, a gengiva, ou remoção de dentes. Então, ele, por essência, ele tem uma formação diferenciada como cirurgião. Então, ele termina o curso sabendo realizar procedimentos, sabendo o protocolo cirúrgico, assim como ele consegue fazer intervenções diferentes da cirurgia, seja recuperação de dentes, restaurações. Agora, eu achei bem interessante seu posicionamento inicial no que tange ao aspecto do dentista ser um artista.
do profissional da odontologia ter que ter uma habilidade Eu tenho essa diferenciada. convicção, viu, Wagner? Você eu tenho tem essa convicção, viu? toda certeza e tem realmente toda razão quando aborda dessa forma. Porque a cada momento que estamos introduzindo, e eu sei bem o que é isso, porque na minha área de atuação existe a tecnologia, essa tecnologia está cada vez mais próxima da gente, ela está cada vez facilitando a maneira de você reabilitar, de permitir essas reabilitações orais que nós fazemos, seja nos dentes, seja com implantes, mas algo nunca vai deixar de funcionar bem, que seria o profissional estar qualificado e ele ter a habilidade necessária. Ou seja, essas novas tecnologias que vêm a participar do nosso âmbito profissional, elas jamais vão substituir a capacidade do profissional, a capacidade criativa do profissional, a capacidade técnica do profissional. A máquina não substitui de forma alguma o profissional na sua formação. Ela obedece, né? Ela obedece o comando, segue né? uma pessoa que está atrás. Essa pessoa tem que ser, de fato, muito bem preparada. Perfeito. Isso eu acho relevante a gente destacar. Muito bem. Ainda antes de entrar no assunto que eu considero mais importante, inclusive, eu quero lhe fazer uma pergunta que eu acho que é minha curiosidade e, claro, do que o dos nossos telespectadores. Qual é a função dos dentes? A dentição do indivíduo, qual é a função dela? Uma é mastigatória, acho que não estou equivocado, mas fica só nessa aí. Não, essa visão hoje, que quando a maioria das pessoas associam o dentista exclusivamente ao dente, então o dente isoladamente, que o dente que dói, o dente que teve que mexer, que teve que extrair, traumatizou. Então, é uma lembrança muito dolorosa para toda uma geração que passou muitos problemas. Hoje as gerações mais jovens já não sentem essa dificuldade de lidar com a odontologia. Mas a odontologia hoje, como deve ser vista, quando a gente vai falar sobre a cavidade oral, sobre os dentes, a gente tem que pensar no sorriso do paciente e nós temos que lembrar que a presença desses dentes na boca, a manutenção dessa condição dentária, ela não serve apenas para você conseguir fazer trituração de alimentos ou fazer apreensão do alimento, mas, sobretudo, para você manter até um aspecto fisiológico, um aspecto natural da face. Você tem músculos faciais, músculo como o orbicular do lábio, o músculo bucinador da bochecha. Esses músculos, eles se apoiam sobre as arcadas, sobre a arcada superior. Na ausência dos dentes, a gente vai ter deformidades faciais. Então, vai observar em muitos pacientes a acentuação de rugas faciais, a característica de um envelhecimento precoce, simplesmente pela ausência de dentes. Então, eu vejo e percebo isso claramente na minha lida diária, que o paciente, às vezes, procura um profissional da cirurgia plástica e ele observa, mas está faltando dente. Você está com ausência de inúmeros dentes. Esses dentes dão apoio à musculatura facial. Né? Não só o dente. O dente está preso a uma estrutura esquelética, uma estrutura óssea. Na hora que o paciente ele tem perdas dentárias, ele também vai ter perda óssea e dá uma sensação, um aspecto de aprofundamentos faciais. Então, a odontologia hoje, como a gente tem que enxergá-la, como eu enxergo a odontologia na minha clínica, no meu consultório, na minha vida acadêmica, compartilhando o conhecimento com meus alunos e aprendendo com eles, sobretudo, é que essa odontologia, esse sorriso, ele está integrado à face, ao aspecto facial do paciente, e a gente não pode ver isoladamente o dente como um elemento distinto. Então, perdas dentárias causam deformidades faciais e como as demandas estéticas hoje são muito grandes em termos dermatológicos, em termos de cirurgia plástica, aquilo ali só fica bom se você primeiro tratar bem os dentes e mantê-los em boas condições quando você pensa numa reabilitação de um sorriso. Maravilha, é importante a gente ter essa noção, como você disse, uma noção integrada, não só do elemento dentário, na sua função que todos nós aprendemos desde criança, aprender e mastigar, como também de lidar uma conformação estética isso mesmo, bastante estável na face do indivíduo. Quero tratar agora, meu caro, da sua formação. Você formou-se aqui na nossa Universidade Federal. Eu, com todo orgulho, eu fiz a minha graduação, eu sou alagoano, então eu tive a oportunidade
de cursar a graduação aqui na Universidade Federal. Logo que terminei a minha graduação, eu sou filho de dentistas, meu pai e minha mãe são dentistas, então eu fui bem direcionado para minha formação na área de odontologia. Eu sempre vislumbrei, sempre tive o sonho de me tornar um docente, né, ingressar na vida acadêmica. Então, logo quando eu terminei a graduação, os meus pais me orientaram a fazer uma especialização, que é uma especialização, ela lhe capacita a atuar clinicamente, porque você não pode ser um professor de odontologia que não tem conhecimento clínico. Então, a odontologia tem essa complexidade na docência. Para ser um bom docente, não é só ter o conhecimento teórico, técnico, mas você tem que saber fazer, porque você tem que saber fazer o procedimento. Então, primeiro eu fiz uma especialização, depois, na sequência, eu fui fazer um mestrado e um doutorado lá na Unicamp, em São Paulo. Fiquei por 5 anos por lá. E, mais recentemente, eu venho sempre buscando novas atualizações, aprendizados das novas técnicas. A odontologia é muito dinâmica. Há uns 2, 3 anos, eu estive na Alemanha, fiz um preceptorship na Goethe Dental School. E isso acrescentou muito também a minha formação como reabilitador oral. Atualmente, eu atuo e trabalho com a parte de digitalização da odontologia, que é muito útil na parte de reabilitação protética, das reabilitações estéticas. Então, a minha vida na odontologia, ela é constante. Eu saio todo dia de casa de manhã, 6h30 da manhã, só volto de noite. Então, é o dia todo trabalhando, o dia todo tentando produzir. O Wagner, você está sempre estudando, sempre se reciclando, sempre acompanhando os avanços da odontologia, pelo menos no mundo ocidental. Você está revistas, etc. E hoje você deve ter acesso com a internet, né? Você tem acesso, você entra em qualquer biblioteca do mundo. Hoje o conhecimento ele é amplo e restrito e é de fácil acesso. Então, tanto a mim como aos acadêmicos, ou até aos pacientes. Os pacientes, quando chegam à nossa procura na clínica, eles já têm um bom embasamento, eles já sabem o que é que vai ser indicado para eles já sabem mais ou menos como é a técnica que vai ser usada. Você fala porque eles vão ao doutor internet, vão para o doutor Google, né? Vão para o doutor Google. Então, eu até falo, hoje, não sou eu que defino, é o paciente muitas vezes que já define o que ele quer. Eu não preciso me vender a ele, ele já sabe o que ele quer fazer. Mas ele tem que dizer certo, né? Ele já vem com aquela bagagem que ele busca, às vezes há indicação para aquilo, às vezes não há. Então, cabe ao profissional esclarecer ao paciente na sua ansiedade e dentro daquele conhecimento que ele obteve lá superficialmente e direcioná-lo para o caminho correto. O Carvalho, me diga uma coisa antes que eu esqueça e passe adiante. Hoje é imprescindível, perceba bem a pergunta, hoje é imprescindível para o profissional, eu falo menos na área jurídica, mas eu digo mais na área de saúde, medicina, odontologia, biologia, até enfermagem, né? É imprescindível o indivíduo dominar o inglês, né? Ele fica bastante limitado, não fica assim? Como um profissional, ele precisa saber ler bem inglês, principalmente o inglês voltado para a sua área. Técnico, né? É o inglês técnico. Às vezes você tem dificuldade de falar, porque a gente não convive com o idioma diariamente, mas a leitura ela se faz obrigatória. Você tem que saber ler, e quem está na vida acadêmica tem que saber também escrever em inglês. Afinal, nós temos que trabalhar com publicações, com trabalho científico. Hoje você tem qualquer biblioteca dos Estados Unidos, daquelas grandes universidades, e você tem acesso àqueles trabalhos com tranquilidade. Hoje o acesso é ilimitado. Você tem acesso a qualquer tipo de banco de dados. Não há essa dificuldade. Eu lembro quando eu fiz o mestrado, quando eu fiz especialização, havia uma grande dificuldade. A gente tinha que ir na universidade, fazia solicitação de pesquisa, depois ia selecionar, pedir, esperar chegar por correio. Hoje não, o mundo hoje está digitalizado. Então, esse é um grande avanço para a vida de todos nós. Então, todos esses grupos de áreas distintas, seja na medicina, na odontologia, no direito, então, tanto o profissional
como o acadêmico, a sociedade toda vive no mundo digital. Então, a odontologia hoje ela é voltada para a digitalização. Então, essa digitalização ela tem feito e tem dado oportunidades para otimizar os tratamentos aos pacientes. Então, hoje a gente consegue trabalhar com a parte de reabilitação sobre os dentes, com laminados, com lente de contato, com facetas, sobre os implantes, com as coroas de porcelana, de maneira precisa, num prazo de entrega mais rápido e com otimização e conforto para o paciente. Mas do que é? Você falou em faceta, o que é isso? O que a gente observa... É coisa nova na odontologia? Não. Não. O que a gente vê hoje na odontologia se difundir bem no conhecimento geral da sociedade, dos nossos clientes, é que eles têm uma procura grande por demandas estéticas. Então, hoje, você vê que, umas 3 gerações atrás, até na minha formação, na graduação, a estética não era o ponto principal. O principal seria você restabelecer funções, restabelecer o sistema como um todo. Hoje, a demanda pela estética, ela se faz tão importante quanto a função. Então, isso é inegável. Você tem muitos pacientes que estão mais preocupados em recuperar a estética do que a função. Dentro desse contexto de opções de reabilitação estética, aí você vai encontrar faceta, lente de contato. Se fala muito nisso hoje. Eu penso que é odontologia. O que é lente de contato? O que é que tem a lente de contato a ver com odontologia? Na verdade, o recurso da faceta ou da lente de contato tem um nome genérico de laminado. É uma lâmina de porcelana que é colada, que é fixada sobre um dente que precisa ser recuperado. Normalmente você vai ter uma lâmina mais espessa, nós chamamos de faceta. Uma lâmina extremamente fina, tão fina quanto uma lente ocular. Chama-se de lente de contato, que é sobreposta, adesivada sobre o dente, recuperando forma, textura, cor, tamanho, proporção. E esses artifícios... E com durabilidade, E com durabilidade. Esses recursos nós temos hoje. Já havia há um tempo atrás as facetas, mas as lentes de contatos nós temos hoje graças a evoluções tecnológicas dentro da odontologia. Maravilha. Trabalhar maravilha. com peças extremamente finas e delicadas, não necessitando ser invasivo, você ser extremamente conservador no dente do paciente e você recuperando essa estética, conseguindo possibilitar a ele um novo sorriso. Maravilha, maravilha. Wagner, como é que estão os cursos de odontologia aqui em Alagoas? Que eu quero fazer um cotejamento entre os nossos cursos de odontologia aqui da nossa terrinha, com a odontologia nacional, em nível de país, e como é que está a odontologia do nosso país, do Brasil, em face da odontologia norte-americana, europeia. Como é que estão primeiro os nossos cursos de odontologia? Aqui estão bem? Sim. Eu posso até falar um pouco sobre isso, porque eu estou estou inserido no contexto da Universidade Federal, e nós temos na Universidade Federal um ótimo curso de odontologia. Não faz vergonha. De forma alguma. Eu acho que os profissionais que lá estão, os docentes que lá estão, são super qualificados. Provavelmente temos o melhor quadro docente. Agora, com relação à estrutura física da universidade pública, é de conhecimento de todos que a gente sofre com algumas limitações financeiras. Onde é que fica agora o curso de odontologia? Ele fica lá no campus, lá no Tabuleiro. Na minha época, por exemplo, ficava ali perto do antigo Colégio Batista. Não. Faz tempo que saiu. Ele agora é no campus, integrado aos outros cursos. Da área de saúde. Tá a medicina, odontologia, enfermagem. Vocês ainda fazem aquela parte básica aqui no CCBI? Não, também saiu. Ela subiu, tá lá. Anatomia, tudo lá para cima? Tudo foi integrado lá ao campus lá. Então, o curso de odontologia da Universidade Federal é um excelente curso. Ele presta um serviço à sociedade. Nós temos clínicas odontológicas que atendem pacientes mais carentes, mais humildes, prestando um excelente e um brilhante serviço a essas comunidades. E eu posso também falar que tem colegas que eu convivo que também são docentes de faculdades particulares e pelo quadro que lá estão e por toda a estrutura que essas faculdades possuem, capacidade de investir, também são boas faculdades.
Eu conheço os colegas que lá estão, são profissionais muitas vezes brilhantes também, então a gente não tem dificuldades com odontologia, né? Não há dificuldade. Ou seja, o aluno, o estudante que hoje pensar em odontologia, se ele tiver a oportunidade de entrar da Universidade Federal, ele vai ser muito premiado, porque lá nós temos um quadro muito bom, tem uma estrutura que funciona bem, tem um histórico, né? Você tem uma situação lá de ex-alunos meus, inclusive ex-alunos meus, que eu já estou lá na universidade há 12 anos, que tenho alunos que fizeram iniciação científica comigo, do PIBIC, do CNPq, e hoje estão fazendo mestrado, doutorados nos maiores centros, na Unesp, na Unicamp, na USP. Então, tem vários alunos que seguiram essa carreira acadêmica e saíram da universidade pública. Maravilha saber disso. E fazendo um cotejo entre a nossa formação odontológica aqui das Alagoas e do Brasil, fica a desejar? Não. Eu estou afastando os grandes centros, eu quero depois tratar com você. Mas a formação, por exemplo, do estudante de odontologia em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas, com o nosso aqui, nós estamos no mesmo padrão? Eu acredito que a formação do aluno aqui na odontologia, ele segue um caminho que não está muito distante de grandes centros. É difícil você comparar, por exemplo, a Universidade Federal de Alagoas, que tem algumas limitações, talvez com outra universidade pública, que também possua suas limitações, mas numa estrutura maior, que recebe recursos financeiros maiores. Mas o nosso aluno formado aqui, ele se destaca, independente de qualquer coisa, e ele consegue se posicionar. O que eu acho que é relevante é quando o aluno ele tem o interesse e a busca pelo conhecimento. Como você perguntou no início, eu me formei aqui na Universidade Federal de Alagoas e consegui obter conhecimentos fora daqui, consegui passar no mestrado, no doutorado na Unicamp, e tem muitos alunos aqui que também conseguem seguir esse mesmo caminho. Até eu acho interessante que aqui o aluno não se sente acomodado, ele tem que se superar. Ele sempre está se superando, sempre está buscando caminhos diferentes. Nós temos um programa de iniciação científica muito eficaz dentro da universidade, que funciona bem. Então, o aluno tendo interesse, ele não falta espaço. Então, os nossos cursos locais para os cursos nacionais de outros estados, eu acho que não fica atrás, nem fica a desejar, não. E com relação ao Brasil... O Brasil em relação, por exemplo, à odontologia norte-americana. O que nós observamos é que a odontologia brasileira é uma odontologia de destaque. A gente pode comentar, eu tive vários pacientes que vêm passar um período aqui no Brasil, alemão, francês, e ele procura profissionais aqui. Nossos profissionais são muito qualificados. Então, nós conseguimos realizar bons trabalhos odontológicos. E, inclusive, num custo para o europeu, para o americano, muito inferior do que ele gastaria lá. Então, o que nós podemos destacar é que na odontologia europeia, norte-americana, tem grandes centros como a Alemanha que conseguem produzir equipamentos de ponta. Você consegue, o profissional tem acesso à tecnologia, ele tem acesso a uma série de coisas que o brasileiro talvez sinta um pouco de dificuldade comparativamente a eles. O americano é a mesma coisa, mas nós temos aqui no Brasil uma odontologia que funciona bem. Então, a odontologia que é mais acessível à sociedade. Enquanto que a odontologia nos Estados Unidos e na Europa é uma odontologia cara. Então, não é todo mundo que tem acesso ao serviço odontológico. Você vai ver imagens de muitos americanos desdentados, europeus também, porque não é acessível a todos. O custo da odontologia tecnológica, a tecnologia estética, fora do Brasil, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, é uma odontologia cara. Me diga uma coisa, antes que eu esqueça. Essa radiografia panorâmica que é feita, eu mesmo já fui, o meu cirurgião dentista, ele já pediu uma radiografia panorâmica, mas eu noto que aqui parece que tem 2 lugares só. É cara aqui da aparelho, Sabe qual é o que eu estou falando? Aqui em Maceió, nós temos vários centros de imagem. Nós temos pelo menos uns 3 ou 4 clínicas radiológicas que fazem. Eu acho pouco aqui. A gente com uma população de 1 milhão e qualquer coisa ter... Nós temos as clínicas de radiologia... A universidade tem? A universidade, ela não tem. Esse aparelho. É caro aquilo,
Não é tão caro assim, Mas já foi importante, caro. né? É importante, né? O que nós vemos é o seguinte, o exame panorâmico que você ressaltou, ele serve como um exame para você ter uma visão geral. Seu paciente lhe aborda, você quer saber o que está acontecendo ali. No geral, você conseguir ver Eu fiz para um implante dentário. Você vai conseguir ver uma imagem global de todas as arcadas. Daí, de acordo com a necessidade do profissional, se ele precisar fazer uma avaliação individual dos dentes, aí pode pedir periapical, interproximal, um outro tipo de técnica radiográfica. Se precisar para implante, tiver dúvidas ou precisar ver medidas mais precisas, ósseas, esqueléticas, vai pedir uma tomografia. Então, de fato, o exame panorâmico ele é bem conhecido pelas pessoas, porque ele é um exame que vê todas as arcadas, todos os dentes e dá uma visão ampla de tudo. Mas, a partir dali, você vai tendo demandas, necessidades. Se desculpe eu perguntar, não quero ser nunca descortês com o ilustre amigo, por que a universidade não tem esse equipamento? Hein? Não, porque da sua opinião técnica, por que não tem? Você entendeu a pergunta? A nossa unidade de odontologia, ela já... Eu não fui descortês com o amigo. Não. Eu não faço parte da direção nem da gestão da unidade. Eu realmente não sei muitos detalhes do trâmite para aquisição de materiais. E nem é a sua função também. Mas a gente sente dificuldade hoje na universidade porque é uma limitação de recursos. Então, a gente passa por dificuldades assim de você precisar comprar equipamentos, de você precisar ampliar algumas coisas no aspecto da estrutura física, porque há um contingenciamento de recursos. Então, apesar de um aparelho como esse, um aparelho panorâmico, que poderia ser extremamente útil para a atividade nossa clínica, ele não pode não ser até tão caro, mas no universo de coisas que precisam ser compradas... Prioridade, ordem de prioridade. Tem prioridades, né? Como, por exemplo, manter o funcionamento das clínicas, manter a prestação de serviço à comunidade. Compreendo perfeitamente. Wagner, rapidamente, gostaria que o amigo fizesse lançasse uma resposta rápida, que nós vamos já fazer um intervalo. Rapidamente, odontologia é um serviço caro? Olha, aqui para nós, você acha que é caro? Eu acho que para a realidade da nossa sociedade, ela pode se tornar cara. Mas se você comparar o custo do serviço aqui no Brasil, comparativamente a outros países, ele não é tão caro. Claro, né? Não é tão caro. O Brasil ele tem um quadro de dentistas muito grande. O problema é que nossa sociedade vive crises, né? Então, o acesso... Repercute, né? O acesso ao serviço termina sendo um pouco restrito e limitado. Mas, apesar de tudo, a gente observa que boa parte da sociedade, de uma forma ou de outra, tem acesso ao serviço odontológico, né? Mesmo quando utiliza de alguns planos, mas consegue ter acesso ao serviço odontológico. Maravilha conversar com você, meu caro Wagner. Eu estou aprendendo, tendo uma visão diferenciada da odontologia, atividade pela qual eu tenho um respeito, eu acredito que eu vou lhe dizer, um respeito inexcedível. Eu sempre tive, desde o garoto, primeiro por medo, né? O velho e bom Pedro Jerônimo, meu pai, dizia, dentista hoje, pronto, aquilo era um terror. Eu tinha meus 11 anos, 9 anos de idade, era um terror. E eu que agradeço a oportunidade de estar lhe explicando que a odontologia não é esse bicho de 7 cabeças. Hoje, a maneira como você tem que ver a odontologia é diferente do que era antes. Depois eu vou lhe contar, se eu me lembrar, eu vou lhe contar. Eu já saí da cadeira do dentista, já saí. Agora eu já era adulto, eu já era dono das minhas pernas e me levantei, pedi licença e tchau. Foi uma indicação e a nossa relação foi uma coisa meio de horror assim, naquele momento. Eu pedi permissão e saí do consultório dele, mas eu tenho por ele, nunca mais ouvi aqui em Maceió, um respeito muito grande. Fazer uma pausa breve e vou voltar com novas provocações, que essa conversa está muito agradável para mim. Vai ser uma conversa que eu não vou esquecer. Mesmo na minha velhice, mais adiantada, eu vou me lembrar dessas conversas, desse papo aqui nosso. Eu que agradeço. Meus caros telespectadores, fazemos uma pausa brevíssima, mas retornamos já com o nosso Wagner Fragoso nessa conversa sobre a odontologia. Muito obrigado.
A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando aqui com o Dr. Wagner Fragoso, eminente profissional da odontologia, mestre dos que estão sendo iniciados nessa nobre atividade, que é a do cirurgião dentista, portanto, com altas responsabilidades, eu digo no plural, pela formação dos nossos futuros dentistas, dos nossos futuros cirurgiões dentistas, dos futuros profissionais que vão trabalhar com uma função orgânica muito importante, que é da nossa função dentária, da cavidade oral. E a odontologia tem outras repercussões, né? Inclusive com cirurgia, bucomaxilofacial. Cirurgia ortognática. Né? Cirurgias. Um amigo meu, uns anos atrás, ele saiu daqui para fazer uma cirurgia fora do país, que era uma questão da mandíbula dele. Que tava, tem um nomezinho técnico, tem um nome técnico. Cirurgia ortognática, né? Tem a mandíbula avançada, né? Exatamente. Meu caro Wagner, hoje eu tenho essa ideia, porque já ouvi outras pessoas falando, né? O cirurgião dentista deve fazer tudo para salvar um dente. Eu estou usando uma linguagem corrida. Ou seja, você extrair um dente, quando você ainda pode salvá-lo, é para que eu vou colocar um cirurgião dentista extrair um elemento dentário, quando ainda pode salvá-lo, está muito próximo de um crime. Não foi eu que disse. Quem disse foi um colega seu, também de grande formação como a sua, disse, olha, um dente você tem que fazer tudo para salvar. Qual a sua análise crítica sobre essa observação do seu colega? Eu concordo que a unidade dentária ela deve ser preservada sempre. Até porque o dente ele tem um aspecto anatômico que dificilmente não existe no implante. Quando surgiram os implantes, qualquer problema dentário dizia, não, o dente vai perder daqui a 3 anos, 4 anos, esse dente não vai ficar mais. Então coloca um implante. Mas a gente sabe que nada substitui o dente natural. O dente ele tem uma característica no entorno da raiz do dente. Ele tem um ligamento, que a gente chama ligamento periodontal, como se fosse uma articulação que permite amortecer o impacto que recai sobre o dente na hora da mastigação. E também é uma característica do dente natural, ele nos alertar quando, por exemplo, a gente vai mastigar algum alimento mais duro, está comendo lá o almoço, tem um grão de areia no meio daquele arroz. Eu tenho um problema sério com torresminho. Gosto de torresmo e tenho me dado mal, viu? Porque tende a quebrar. Então, quando a pessoa vai morder e tem alguma coisa errada ali, uma areia, um grão, que ele morde, o dente acusa na mesma hora que está errado. Então, ele, por reflexo, abre a boca. Então, o dente acusa a percepção de que aquilo ali vai machucar, que aquilo ali é traumático, e ele já manda um recado para fazer a abertura bucal. Já o implante, por melhor que seja, porque na ausência do dente, o melhor recurso terapêutico seria um implante.
Ele é que repõe mais próximo do que seria o natural. Mas o implante, como ele é uma união sólida entre o osso e o parafuso, que é de titânio, que é o implante, ele não tem nenhum recurso de ligamento, de mecanismos biológicos para alertar em caso de haver um trauma. Então, por isso, essa é uma das razões também para a gente preservar o dente. E o dente, ele pode ser preservado sem dúvida. Você tem dentes extremamente comprometidos, destruídos, que vai, de repente, haver necessidade do tratamento de canal, que é o tratamento endodôntico, mas que você pode reabilitar aquele dente por meio de coroas protéticas ou de outras formas reabilitadoras para recompor o formato do dente, recompor a posição dele junto com os preservando demais. a base, né? Preservando a base do com dente. todo o seu acervo neurológico, etc. Agora, o diagnóstico da situação dentária, ele é imprescindível. Você tem, por exemplo, um dente que aparentemente está com uma estrutura boa, mas às vezes ele tem um problema, uma lesão grande ao redor da raiz ou no canal, que isso por si só ele já está em processo de destruição do dente. Aí depende muito da avaliação e do diagnóstico. O amigo, aí, se eu tiver, fraturou a fúrcula, não tem jeito, né? Esse é um Fratura problema. de fúrcula não tem jeito. A furca, que o Jerônimo está se referindo, é uma estrutura anatômica que está presente nos dentes posteriores, Isso. nos molares, nos premolares inferiores e superiores. É uma área nobre que tem no dente. Na hora que essa furca, que ela separa as raízes do dente, ela ocorre nela uma fissura, uma trinca, o dente ele entra num estágio de debilidade. O prognóstico com relação ao dente, quando há o comprometimento da furca dentária... Furca, não fúrcula. É, furca. Certo. Ele passa a ser de um prognóstico bastante duvidoso. Então, às vezes, tem casos que eu observo de um molar inferior que tem já uma fissura na furca, um comprometimento clínico perceptível e que a gente sabe que o dente no todo parece estar muito bem, mas quando você vai submeter, vai recuperar o dente, vai reabilitar aquele dente, que ele vai receber forças mastigatórias em cima de uma coroa que seja ali colocada, e que ele vai transmitir aquele esforço para a estrutura remanescente, para a raiz e para a furca, a tendência é que esse dente quebre, que ele vá ter uma rachadura. Então, essa avaliação de diagnóstico é importante para você, digamos assim, condenar o dente, né? Você dizer, olha... A expressão é essa, condenar. Condenar. Isso aqui é uma situação duvidosa, que o prognóstico é sombrio e que você vai ter que investir em algo que não tenha um resultado que se espera. Então, aí tudo bem, aí se faz a indicação correta, voltando ao ponto da pergunta, da exodontia. Mas a gente tem que ter muito cuidado com relação à utilização dos implantes, porque o implante ele é um excelente recurso, mas ele não substitui aquele dente sadio, né? O dente que está bem, que tem uma estrutura boa, que está conservado, ele não precisa ser removido necessariamente para a colocação do implante. Beleza. Eu quero aprofundar a partir de agora, porque você tem sua área de proficiência em prótese, né? Sua área, eu quero aprofundar com você. E começo relatando um fato trágico. Muitos anos aqui, isso aconteceu muitos anos aqui na nossa terra. Eu não vou entrar em detalhes para não haver identificação, mas o cidadão precisou fazer uma prótese quase que completa, que aí é maior densidade de trabalho, vamos chamar assim, e parece que quem fez não fez de forma perfeita ao ponto de não abalar a articulação temporomandibular. Você está percebendo? Ele fez o elemento, vamos chamar assim, a prótese, mas não fez de forma tal que deixasse estável a movimentação da mandíbula. E isso começou a lhe causar problema. Ele trabalhava, ele desenvolveu uma atividade que dependia da palavra dele, da dicção. Isso afetou a dicção dele, comprometendo o seu trabalho. Isso, certamente, não sei, mas por ignorância, e nós não se de ignorar mesmo, de desconhecer,
o levou a uma desestabilização emocional, destabilizou ele emocionalmente, inclusive no ambiente familiar. Foi uma coisa como se fosse efeito dominó. E ele terminou dando um tiro na cabeça. Você acredita nisso? E eu vi de pessoas próximas que o problema foi esse. Começou com a colocação de uma prótese mal colocada ou mal feita e terminou levando esse rapaz a uma instabilidade ou uma desestabilização emocional que levou ao suicídio. Eu queria que você fizesse uma análise disso aí. É possível isso? E qual a importância do indivíduo dominar bem a construção? Porque é uma coisa complexa. A construção de uma prótese para que seja colocada na sua cavidade oral é uma coisa complexa, né? Nessa área de reabilitação oral, que é a área que eu atuo, que é uma área ampla, que você tem pessoas que me procuram para fazer uma faceta, fazer uns laminados de porcelana, até casos bem complexos, de perda de todos os dentes, perda de parte dos dentes, e que nessa perda dentária, o paciente ele já tem uma perda de relações maxilomandibulares, a mandíbula tende a avançar, tende a mudar a posição natural dela, decorrente dessas perdas dentárias, e que o tratamento ele consiste não só repor os dentes que aí estão perdidos. Os elementos dentários, né? Não só os dentes, mas você tem que repor também aspectos faciais, como eu falei há pouco. Você tem que posicionar dente, você tem que mudar o perfil de visualização do paciente, que às vezes ele tem um perfil côncavo por conta de perdas dentárias, com projeções da mandíbula, que quando o paciente perde dente, ele perde osso. E ele perde o apoio. Quando o paciente perde os dentes posteriores, que são os premolares e molares, ele perde a capacidade de apoiar a mandíbula, que a mandíbula é um corpo móvel, um corpo solto, na maxila. Isso. Então, ele perde esse apoio de referência, isso compromete a mastigação, compromete a fala, compromete a dicção, né? A deglutição, perda de dentes anteriores, compromete bastante a dicção, né? Então, hoje, por exemplo, você faz uma reabilitação, às vezes o paciente tem uma dificuldade de fala, e ele vai precisar fazer uma fonoaudiologia, ele precisa corrigir a postura de língua, mas algo que ele vai se adaptando. Então, tratar com reabilitação oral, de fato, é algo bastante complexo, que mexe bastante com o emocional do paciente. Agora, observar também que existem perfis psicológicos já bastante afetados. Então, quando a gente está tratando o paciente, não está tratando só o dente do paciente, está tendo que analisar o perfil do paciente como um todo. Então, um paciente que pode ter um histórico já de uma desordem da articulação, porque normalmente essas desordens articulares, elas vão sendo construídas e vão evoluindo ao longo da existência com perdas dentárias, com destruição de dentes, de arcadas. Então, quando o paciente chega na situação que ele tem que reabilitar aquela arcada completa, ele já vem de uma série de mutilações que vai comprometendo a articulação, porque vai perdendo um dente, a mandíbula se desloca para um lado, vai se adaptando de uma forma, vai se adaptando de outra forma, e aí, consequentemente, vai somando nuances ali que vão criando uma depreciação, uma insegurança psicológica. E a reabilitação, ela, por melhor que possa ser feita, a depender das circunstâncias, ou o momento que foi feito, na situação que foi feita, ela poderia reabilitar a estética, pode reabilitar a estética, mas poderá haver, de repente, dificuldades adaptativas, ou um acompanhamento, um ajuste. É difícil de falar vagamente caso a caso, porque você pode recuperar uma arcada, recuperar dentes perdidos de várias formas. Você pode usar desde implantes, prótese fixa, ou pode usar prótese removível, dentaduras. Então, existem vários contextos de reabilitação oral, né? Que, de fato, isso tem um apego emocional de expectativa de resultado, de tudo isso no contexto. Então, quando a gente mexe na arcada, a gente mexe com a fala, mexe com a mastigação, com a deglutação, mexe com tudo. Qual é o maior cuidado que o profissional... Primeiro, eu queria que você me esclarecesse uma coisa, para mim e para os telespectadores. Normalmente,
o cirurgião dentista, ele não faz a prótese, ele pede para um técnico fazer. Por que isso, hein? A situação é o seguinte. Então, de regra geral, a minha percepção vai por aí. Olha, eu vou mandar o trabalho para o protético. Eu estou aguardando o protético. Olha, o protético me disse que para segunda-feira. Como é isso? Esse é um drama, não só do paciente como dos dentistas. Porque o que acontece? Um profissional da área de prótese, da reabilitação oral, que trabalha repondo dentes com coroas, com porcelanas, com laminados, todo o conhecimento técnico, clínico, que deve ser de conhecimento dominado pelo profissional, sem dúvida, mas durante a formação, durante o curso de especialização, o profissional ele aprende a confeccionar laboratorialmente o dente. Então, o mecanismo, a forma de você elaborar em laboratório um dente é algo assim mecânico. Então, se você tem um método anterior, porque hoje com a odontologia digital, o técnico ele é cada vez menos participativo. Você consegue com o maquinário substituir muito a mão humana. E com isso você ganha em precisão, ganha em tempo, ganha em qualidade. Mas o técnico que até hoje existe e participa ativamente da vida de um reabilitador, ele não tem acesso ao paciente, ele não tem conhecimento como é o formato do rosto do paciente, a personalidade do paciente, o sexo do paciente. Então, ele faz de maneira genérica ou monta a porcelana de maneira genérica, de maneira praticamente igual para todos os casos. Sem nenhuma emoção. Sem nenhum conhecimento, nenhuma percepção. Porque aquilo ali é basicamente um procedimento que hoje uma máquina faz. O que cabe ao profissional é a personalização. É a capacidade dele, por meio de recursos clínicos, por meio de fotografia, de análise facial, hoje de digitalização da face, das arcadas, ele fazer, por meio de um software no computador, ele faz o desenho de como é que ele quer a expectativa de resultado, ele faz uma previsibilidade, como se fosse uma maquete, né? Que, fazendo um paralelo com a parte da engenharia, da arquitetura. Hoje a gente fala em arquitetura do sorriso. Você vai montar uma perspectiva de sorriso, como é que ela pode ficar em termos de contornos, de proporções, de tamanho, e você vai construir isso na boca do paciente em várias etapas, e no final o técnico, a máquina que vai executar, ele vai seguir umas instruções daquilo que você determinou, do seu planejamento, do seu diagnóstico, daquilo que é compatível à personalidade de cada um, né? Aquilo que pode ser compatível a um formato de dente para o Jerônimo pode não ser para a Maria. A Maria pode ser uma pessoa completamente diferente, de outra característica física, de outra personalidade. Então, o que hoje viabiliza muito a odontologia na parte de reabilitação estética, dos dentes, da recuperação do sorriso, é que você tem hoje com maquinários, com softwares, como, por exemplo, o DSD, que é uma técnica, um mecanismo de você montar um sorriso e mostrar aquilo ao paciente, você tem banco de dados de formato de dente. Não só do formato do dente que vai ser usado, que poderá ser usado, mas da textura do dente, de curvas e detalhes que o especialista tem que dominar para poder o técnico ou a máquina que vai executar seguir aquele padrão. Porque o clínico, ele não tem tempo, por exemplo, de passar daquele momento que está atendendo, ao mesmo tempo está fazendo o dente. Ou ele faz o dente, ou ele atende naquele momento. Então, ele tem que ter um auxiliar. É basicamente auxiliar. Então, o profissional conduz. Para você evoluir no assunto, que eu tenho muita coisa para te perguntar ainda, não vai, eu estou avisando que não vai dar tempo, estou avisando. Qual é o maior cuidado do profissional que vai fazer uma restauração oral, eu falo para a elaboração da prótese, ou para ele dizer para o técnico como é que ele quer, qual é o maior cuidado que ele deve ter? Em termos de planejamento? De planejamento. Ele vai, por exemplo, ele vai fazer uma moldagem para colocar 2 elementos dentários. O curioso é que hoje alguns padrões se modificaram. Por exemplo, hoje com os scanners intraorais, em vez de muitas vezes estar tendo que moldar o paciente, você consegue digitalizar aquela arcada. Então, aquela informação vai para a tela de um computador, a grosso modo,
e você dali pode delimitar, desenhar Isso no consultório? No consultório. Você tem esse equipamento? Estou adquirindo agora. É caro isso? Eu estou sempre perguntando porque é importante. É um investimento caro. Né? E tem vários tipos de maneira de você trabalhar com escaneamento. Restrito ao dente, outras máquinas de escaneamento, ela permite fazer o escaneamento dos dentes, das arcadas, e integrar com um software que faz a análise facial. Que mostra, inclusive, previamente a mastigação. Esse é o grande aspecto hoje da odontologia, que essa digitalização, essa tecnologia, ela está atuando hoje para que procedimentos que são realizados no momento não sejam realizados daqui a uma década ou menos. Apesar de que esses recursos não são muito acessíveis, são investimentos altos. Tem que a tendência aqueles moldes que são feitos hoje tão naturalmente, a tendência é eles diminuírem ou pelo menos acabar? O procedimento de moldar o paciente, talvez ele nunca deixe de existir. Agora, a tendência para algumas áreas da ortodontia, que usava aqueles aparelhinhos, aqueles brackets, aquela montagem, hoje você consegue fazer um aparelho, uma placa que você dispensa por meio da digitalização e faz a terapia ortodôntica, como também para a parte protética, que você também usa o recurso da digitalização para reabilitar o paciente, para abreviar. Agora, tem procedimentos que você vai precisar vir a moldar uma vez ou outra, é difícil dizer que vai deixar de existir, mas tudo que você consegue fazer para proporcionar conforto e para proporcionar precisão ao paciente, você tem um resultado muito melhor. Porque quanto menos você evitar o manuseio, quanto mais você evitar o manuseio manual, por exemplo, do técnico, você diminui a possibilidade da falha humana. Então, quanto mais tecnologia você aplica, mais precisão você vai ter. Obviamente que tem que ter um profissional por trás disso, capacitado, tecnicamente qualificado, que volta mais ou menos à pergunta introdutória. Então, a odontologia, hoje, ela é muito tecnológica, como todas as áreas, mas tem que ter um profissional qualificado, especializado, que busque conhecimento, porque o conhecimento está sempre se renovando, é constante, e você sempre tem que estar lendo e acompanhando o que vai acontecendo. É verdade. Meu caro Wagner, eu queria agora abordar um assunto que eu sou encantado, essa que é a expressão, com essa parte da odontologia. É a implantodontia. Não sei se estou dizendo a expressão correta, implantodontia. Sim. Eu, sempre nas minhas curiosidades, procurei saber quem foi o criador dessa técnica, que você consegue restaurar toda uma dentição através dos implantes. Me fala um pouco sobre isso, a gente vai interagindo aqui. Certo. O criador do implante, eu chamar assim, o Brånemark. É sueco, é? É sueco. Ele é sueco. O Brånemark, ele não era dentista, ele era um médico ortopedista. O Brånemark, ele observou... Como é o nome dele? Brånemark. Ele fez uma experiência em tíbia de coelhos, com placas de titânio, e certo tempo depois que foram instaladas essas placas, ele observou que aquilo ali não soltava mais. Ele estava ósseo integrado. O osso, ele se recompôs ali, naquela placa, uniu-se em caráter definitivo. E passou a admitir aquela placa como se fosse um elemento também como se fosse uniforme. Um elemento tolerável, biologicamente aceitável. A ideia de Brånemark, inicialmente, era de resolver o problema do edentulismo, da perda de todos os dentes, principalmente na mandíbula. Então, ele foi desenvolvida a técnica para áreas de perda total de dentes na mandíbula. Então, o que ele fazia? Ele instalava 5 implantes nessa região aqui anterior da mandíbula, entre os forames mentonianos, e ali ele compunha uma prótese fixa que recebeu o nome depois de protocolo Brånemark. Não perca esse raciocínio, mas eu não posso deixar de fazer essa consideração. Esse Brånemark, esse é um herói. Esse, para mim, é um herói e merece, não sei se está vivo ainda. Não, morreu. Mas um cara faz um gol, rapaz, o cara ganhando milhões, faz um gol medíocre. E a imprensa no outro dia chama o cara de herói. Então, esse não é o comentário que eu gosto de ouvir dentro do Brasil. Eu fico indignado quando o indivíduo faz um gol, me desculpa a expressão, às vezes um gol safado.
Aí a imprensa vai e endeusa o cara, pai. E você vê um Brandemark desse, se eu não tivesse a curiosidade de perguntar a você... Não teria conhecimento. Esse, para mim, é um herói. Esse merece os nossos aplausos e ser chamado de herói. Mas essas figuras que eu vejo por aí, essas figuras ratuínas, não, pelo amor de Deus. Desculpe a consideração, me desculpe, telespectadores, mas eu não podia deixar de fazer. Continue, por favor. Aí, a partir desse protocolo estabelecido pelo Brandemark, de usar para perda total dos dentes, começou a se pensar, bom, mas se ele dá certo para fazer uma arcada completa, e aquele paciente que perdeu um dente aqui, outro acolá, será que esse implante, se eu colocar ali, eu vou conseguir devolver, recompor unitariamente um dente, 2 dentes? E aí começou a se usar o implante com esse método de osso-integração, que é a maneira como o osso se une ao implante, para repor dentes separadamente. E, no começo, o tipo do implante era um tipo padrão. Hoje, nós observamos que o implante tem muitas características, as características de superfície do parafuso, para ser colocado em mandíbula, para ter... O prazo de osso-integração é um prazo que, na hora que é colocado o parafuso no osso, ali se espera um prazo na mandíbula de 3 meses, 2 meses, usualmente, e na maxila um prazo que vai variar de 4 meses ou mais. Então, hoje você tem implantes em que o prazo não é mais 3 meses, você consegue colocar o implante com 40 dias, 45 dias, aquele implante está apto a receber um dente, uma coroa. Então, são evoluções que vão ocorrendo. Tipos de encaixe para a parte protética, que é uma coisa bem técnica, que não vale a pena avançar muito sobre isso, porque não tem muito a acrescentar, mas para mostrar que no todo existem muitas especificidades, até mesmo numa única coisa que é o implante. Então, você tem muitas técnicas de reabilitar o implante para diversos tipos de situação clínica, desde perdas totais a perdas parciais de dentes, com diversos tipos de material. Então, é um universo muito amplo, que realmente cabe na especialização que hoje é a implantodontia. Hoje, por exemplo, é possível chegar à conclusão de que nem a implantodontia salva, recupera aquela parte da dentição. É possível acontecer isso? Que a implantodontia... Que a contraindicação, nesse caso aqui, nem o implante consegue resolver o problema. Para dentes comprometidos? Sim. Dentes que estão comprometidos, quando eles são perdidos, é substituído pelo implante. Sim, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: há situações em que não se recomenda Não se consegue colocar o implante? Sim. A situação hoje que é uma limitação clínica para o implante, quando você pensa no paciente, a situação de saúde do paciente diabético, paciente hipertenso, alguns tipos de doenças sistêmicas, olha, é muito comum a pergunta: o paciente diabético pode fazer um implante? O paciente que tem uma hipertensão constante pode fazer um implante? É possível, desde que o paciente esteja estabilizado, ele esteja devidamente compensado. Então, esse paciente, tem vários casos de pacientes diabéticos, mas que estão controlados. É um paciente que ele tem um controle do seu estado de saúde. Tá? Esse não é hoje, seria o maior problema. A idade do paciente também é algo muito relativo. Você pode ter um paciente com menos de 70 anos, mas com a condição de saúde muito deteriorada. E pode ter um senhor com acima de 80 anos em ótima condição de saúde. Então, pacientes com 80 anos fazem implantes, lhe dá a oportunidade de reabilitar a função, a estética. E outra limitação, que não é essa limitação da idade ou a limitação do aspecto de saúde, que eu acho que é o maior desafio para o profissional da implantodontia, principalmente para quem faz a cirurgia, é pegar áreas onde a perda do dente foi uma perda traumática, onde teve muita perda óssea, porque para colocar o implante você precisa de osso, e às vezes você tem uma perda óssea muito grande. Então, Mas hoje você faz essa compensação óssea. Hoje tem técnicas próprias, usando técnicas enxertivas mais conservadoras, que você consegue reconstruir esse osso e permitir a colocação do implante. Eu creio que hoje a maior dificuldade para quem trabalha com implante é, em certos locais que tem limitação óssea, você criar esse osso. Mas a condição de saúde do paciente, essa situação da idade, isso aí é algo que pode ser realmente superado, né? Superado de acordo com o perfil de cada um. No caso do diabetes e da hipertensão, estabiliza o paciente. Tem que estar estabilizado. A perda óssea você tenta fazer. Aí é mais complicado, você tem que usar técnicas reconstrutivas
para conseguir colocar o implante. Porque o paciente que ele é diabético, que ele é hipertenso, ele vai sair contraindicado para uma série de coisas. Então, ele vai ter, até mesmo para ele viver desse jeito, é um problema. Então, ele vai ter que realmente mudar essa conduta para poder permitir ser submetido a qualquer tipo de intervenção. E os nossos planos de saúde odontológicos, você tem alguma consideração a fazer? Alguma consideração crítica? Eu acho que eu não sou do tipo do profissional que vou fazer a crítica ao plano, porque... Não, quando eu digo a crítica construtiva. Eu acho que o plano odontológico, ele teve algo muito importante. Uma coisa é que ele permitiu difundir o conhecimento da odontologia na sociedade, porque eles trabalham com marketing agressivo e principalmente sobre o implante, né? Então, ele permitiu transferir esse conhecimento para a sociedade e hoje todo mundo sabe o que é um implante. Teve até alguns planos, como aquela empresa, me falha o nome, que aparecia em programa de TV, que terminou que faliu, mas ela difundiu a odontologia. Cobra implante, né? E terminou difundindo isso para todo mundo, então todo mundo tem esse conhecimento. Isso a gente deve a eles, que difundiram o conhecimento da odontologia nessa área de implante. Mas, de uma maneira geral, os planos, apesar de suas limitações, eles conseguem dar uma assistência a um segmento da sociedade que eu acho que... A Unimed tem plano odontológico, né? A Unimed não, tem a Uniodonto. Mas não está integrada a Unimed, não? Não, a independente, que presta, a Uniodonto presta um excelente serviço à sociedade. Muito bem. Meu caro Wagner, eu quero agradecer a sua presença, meu amigo. Você veio aqui, construiu esse diálogo agradável aqui comigo e com os nossos telespectadores, nos trouxe luzes, essa que é a expressão, diante dessa atividade tão nobre que é a odontologia. E quero dizer que você virá aqui mais vezes, sempre que houver um tema de momento, eu não relutarei em convidá-lo para você vir nos presentear aqui com os seus ensinamentos. E quero deixá-lo à vontade para você fazer qualquer consideração derradeira para os nossos telespectadores. Por favor. Eu que agradeço aqui a oportunidade, agradeço o convite de estar aqui com os seus telespectadores. Para mim foi uma honra estar aqui. E, a honra nossa. Espero que esse diálogo, essa conversa tenha sido proveitoso para os nossos telespectadores e me ponho aqui à disposição para qualquer dúvida. Qualquer coisa, passa acho que um e-mail, uma mensagem para o programa e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Se você quiser deixar seu e-mail para alguma consulta, isso aqui também não há nenhum problema, porque todo mundo tem dúvida e todo mundo quer esclarecimentos. Eu tenho, nessas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é o @drwagnerfragoso. Então, lá é permitido mandar mensagens, podem mandar mensagem para o @drwagnerfragoso e qualquer dúvida eu estou à disposição para esclarecer. Perfeito. Esse é o profissional que eu vejo hoje interagindo com a sociedade, porque nós superamos aquela fase ainda, para mim, ainda bastante escura, quando eu ia para um dentista e aquele próprio som, o som da broca, aquele próprio ambiente, era uma criança, né? Mas nós íamos ali realmente aterrorizados. Eu não sei como era, não sei como é que eu consegui ultrapassar aquela fase, quando meu pai dizia, dentista hoje, viu? Nós íamos com uma cadernetazinha e lá ele anotava, eu me lembro que tinha os desenhozinhos dos dentes e ele anotava ali, inclusive dizendo, as pessoas relatórios dizendo o que fez e o que não fez. Outro dia eu perguntei se os dois ainda estão vivos e tristemente me disseram já, nessa substituição da humanidade constante e diária, eles também foram embora. Wagner, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Sucesso à sua família. Seja sempre o profissional que você é, dedicado e procurando sempre estar à frente dos conhecimentos odontológicos. Meus queridos telespectadores, muito obrigado por esse acompanhamento. Peço desculpas se fui ousado no comentário que fiz, mas é um comentário verdadeiro. Eu identifico na sociedade verdadeiros heróis, médicos, advogados, cirurgiões dentistas, homens de grande valor, mas passam de forma obscura quando o indivíduo que ganha, não digo nem regiamente bem, ganha para chutar uma bola, a expressão chutar, dar chute numa bola, aí faz um outro que não faz nada mais que a obrigação dele,
aí a imprensa vai e chama de herói. Isso me entristece. Não são esses heróis que eu quero como exemplo. Muito obrigado, sempre agradecendo pela audiência. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.